Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. No texto do Evangelho que hoje nos é proposto, o evangelista São Mateus fala-nos de dois milagres. De certo modo, poderíamos dizer que é 2 em 1. De facto, Nosso Senhor tinha sido chamado por Jairo para ir à sua casa curar a sua filha de 12 anos, que estava moribunda, estava já até na agonia. E é no trajeto para a casa de Jairo que uma mulher que padecia um fluxo de sangue, uma espécie de hemorragias internas que lhe causavam um grande sofrimento e eram também para ela uma grande humilhação, se aproxima de Jesus e o toca de tal forma que nela se produz a tão desejada cura. Mas essa intervenção da mulher obrigou o Senhor a parar, obrigou o Senhor a esclarecer também o que é que se tinha ou não passado, e daí que o Senhor tenha chegado tarde à casa de Jairo e, portanto, já não encontrou a filha viva, mas acabada de falecer. Claro que o pai ficou bastante entristecido por aquele atraso, por aquela interrupção com que não contava e que parecia ter sido fatal. Mas Nosso Senhor disse-lhe que mesmo naquelas circunstâncias nada estava perdido, porque Deus tudo pode, e aquilo que de outra forma teria sido apenas a cura de uma doente em estado terminal, acabou por ser um muito maior milagre, porque foi, ao fim e ao cabo, a ressurreição de uma morta. O efeito, diz-nos São Mateus, que enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga se aproxima e se prostra diante dele, dizendo: Senhor, morreu agora a minha filha, mas vem, põe a tua mão sobre ela e viverá. Jesus, levantando-se, seguiu com os seus discípulos. Eis que uma mulher que padecia um fluxo de sangue havia 12 anos se chegou por detrás dele e tocou na orla do seu vestido. Dizia para si mesma: ainda que eu toque somente o seu vestido, serei curada. Voltando Jesus e olhando-a, disse: tem confiança, filha, a tua fé te salvou. E ficou sã a mulher desde aquele momento. Tendo Jesus chegado à casa do chefe da sinagoga, viu os tocadores de flauta e uma multidão de gente que fazia muito barulho. Retirai-vos, disse, porque a menina não está morta, mas dorme. Mas riam-se dele. Tendo-se feito sair as pessoas, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E divulgou-se a fama deste milagre por toda aquela terra. O texto paralelo de São Marcos é um pouco mais completo, porque diz que Jesus foi chamado por Jairo, também nos indica o nome do pai da rapariga ressuscitada, quando ainda estava doente. São Mateus já apresenta o pedido como estando ela morta. Mas, enfim, para o caso, tanto faz. E é curioso até que há uma coincidência: a rapariga ressuscitada tinha 12 anos, como 12 anos eram também o tempo da doença que padecia aquela mulher que lhe tocou. A razão dela agir desta forma tão sigilosa, porque é que ela não fez como Jairo, porque é que ela não disse a Jesus: tenho esta doença, cura-me, era por um motivo muito concreto: é que de facto era muito humilhante para uma mulher daquele tempo ter uma doença destas, porque os judeus pensavam que as doenças, nomeadamente este tipo de enfermidades,
eram uma consequência do pecado pessoal. Talvez também por isso ela quis aproveitar um momento de alguma confusão. Nosso Senhor não ia sozinho, ia com Jairo, o pai da rapariga que estava mal, ia também com alguns dos seus apóstolos, possivelmente muita gente o acompanhava e, portanto, era o momento ideal para que ela sorrateiramente se aproximasse e tocasse na veste de Nosso Senhor, pois tinha a certeza que se o fizesse ficava curada. Podemos dizer que esta mulher tinha artes de carteirista, porque tinha esta capacidade de se insinuar e de tocar em alguém de uma forma tão discreta que até o próprio podia nem sequer dar conta disso. Mas aqui a coisa não lhe saiu bem, porque de facto Nosso Senhor deu-se conta daquilo que tinha acontecido e perguntou por quem é que tinha tocado na orla do seu manto. De face cara, nós podemos parecer um pouco despropositada esta pergunta, não é? O senhor ia com pressa, a rapariga tinha morrido, o Jairo estava inconsolável, a família até já tinha iniciado o luto pela morte da jovem. Portanto, não era um momento oportuno, não era um momento indicado para estar ali a fazer uma espécie de inquéritos a quem foi ou quem não foi, ou porque é que fez, ou porque é que deixou de fazer, o que é que não fez naquela altura, porque é que não fez noutra, porque é que não pediu licença, porque é que tinha aquela doença, que doença era que tinha. Bom, está bem, não podia ser interessante saber tudo isso e apurar essas responsabilidades, não naquele momento, mas num momento mais oportuno, não é? Sobretudo porque o pobre do Jairo devia estar, com certeza, bastante importunado com aquela mulher que se tinha intrometido. Podia-lhe ter dito, vá para a vila, isto é o meu milagre, não é? Quando o senhor já tiver atendido a minha filha, depois já pode tratar de si, mas agora não se intrometa. Mas Jairo teve bastante paciência, porque parece que não se impacientou, pelo menos não há registro de nenhuma atitude de impaciência pela parte dele. Mas a razão, talvez, pela qual Nosso Senhor quis, de facto, esclarecer aquela situação, era precisamente para nos fazer ver que aquilo que tinha curado a mulher que o tinha tocado não era a virtude do seu vestido, não é que aquele pano tivesse algumas características especiais ou tivesse alguns poderes extraordinários. Não, a razão pela qual tinha acontecido, aquilo que nela se tinha verificado, é por causa da sua fé. E foi isso que Nosso Senhor esclareceu, não é? Tem confiança, filha, a tua fé te salvou. Nosso Senhor não queria repreender, não queria chamar a atenção, não queria humilhar diante daquelas pessoas. Não, Nosso Senhor queria elogiá-la pela fé que ela tinha tido. Porque a fé é eficaz quando é uma fé com obras, ou seja, é uma fé que nos leva a Cristo, é uma fé que nos leva a tocar em Cristo. Podemos e devemos fazê-lo na Sagrada Comunhão sempre que estivermos em condições para o receber. Ou para tocar em Cristo também através do perdão que Ele nos concede verdadeiramente no sacramento da penitência. Não basta ter só fé. Se Jairo acreditasse que Jesus podia ressuscitar a sua filha, mas não tivesse ido ter com ele, provavelmente de pouco lhe teria servido essa fé. Mas se Jairo tivesse ido ter com Nosso Senhor, mas não acreditasse que ele pudesse curar a filha, ou que até pudesse ressuscitar depois de morta, também não teria sido eficaz essa ida do Senhor à sua casa. Ou seja, a fé pressupõe as obras e as obras pressupõem a fé. Uma fé sem obras é uma fé morta, como dizia Santiago. E obras que não estão comandadas pela fé são obras que são também, por si mesmas, ineficazes. Por isso, vamos pedir a Nossa Senhora, ela que é o exemplo daquela que acreditou e por isso se cumpriram as coisas que o Senhor tinha prometido desde sempre e realizou-se a obra da nossa redenção. Pedir a Nossa Senhora que nos dê, de facto, essa mesma fé com obras de Jairo e da hemorroísa,
para que também o Senhor nos possa curar de todas as nossas doenças e também, se tivermos a infelicidade de pecar mortalmente, dele nos possa também ressuscitar para a vida da graça. Dou-te graças, meu Deus, com os propósitos, afetos, inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.